Ocupar o Brasil foi um processo complexo. Convencer pessoas a sair de Portugal e vir para uma terra desconhecida, cheia de animais selvagens, povos hostis, fora o imaginário difundido na Europa sobre as criaturas em terras do além-mar. Isso é só o início do que chamaremos de colonização portuguesa na América. País que hoje conhecemos como República Federativa do Brasil. Quer saber mais? Fica comigo e aproveita a vinheta para deixar aquele like bacana e se inscrever no canal. Eu já volto, é rapidinho. Ao decidir colonizar as terras brasileiras, o rei de Portugal, Dom João III, teve de enfrentar 3 problemas: escolher o que produzir, conseguir dinheiro e decidir qual seria a mão de obra. Pois bem, o produto escolhido foi o açúcar de cana. E não foi à toa, afinal, que haviam 3 boas razões para essa escolha. O açúcar alcançava altos preços na Europa. O solo e o clima do litoral nordestino eram favoráveis ao cultivo da cana. E os portugueses já tinham produzido açúcar nas ilhas da Madeira e Cabo Verde. Sendo assim, a América Portuguesa foi dividida em lotes gigantescos, chamados de capitanias hereditárias, e entregue a particulares, fidalgos, nobres portugueses, que na real não se interessavam, pois das 15 capitanias, apenas 2 deram certo, a de São Vicente e a de Pernambuco. Já o dinheiro aplicado nos primeiros engenhos foi emprestado por portugueses, holandeses e italianos. Mas algum tempo depois, os senhores de engenho passaram a produzir açúcar com capitais próprios. Quanto à mão de obra, inicialmente se utilizou a dos índios, capturados e postos a trabalhar como escravos. Os colonizadores chamavam os povos indígenas de bárbaros. Com isso, justificavam a guerra contra eles. E através dela, conseguiam a terra e os próprios indígenas na condição de escravos. Durante todo o século XVI, eles foram a maioria nos engenhos nordestinos. Porém, na passagem do século XVI para o XVII, os senhores de engenho começaram a substituir a mão de obra indígena pela africana. Entre os principais motivos desta substituição, podemos destacar a falta de indígena nas áreas açucareiras, por morte ou por fuga, a desculpa de que os africanos tinham experiência na produção de açúcar nas plantações portuguesas nas ilhas de Cabo Verde e Madeira. Mas o fator decisivo que desencadeou o tráfico negreiro foi o fato de que este nefasto comércio era infinitamente mais lucrativo que a escravidão indígena, pois o tráfico de africanos proporcionava ganhos exacerbados, não somente aos traficantes, mas também ao Estado português, que ganhava muito com a arrecadação de impostos. Quer saber mais sobre isso? Assista o vídeo sobre os reinos africanos aqui no canal. Na colônia, a principal unidade produtiva foi o engenho de açúcar, responsável pela transformação da cana-de-açúcar naquele que seria o principal produto de exportação. Baseado no sistema de plantation, que está apoiado no seguinte tripé: agricultura monocultora de latifúndio voltada para o mercado externo, ou seja, exportadora e utilização de mão de obra escrava. Vamos conhecer um pouco mais sobre o engenho. Afinal, o que era um engenho? Engenho era o nome que se dava ao equipamento usado na fabricação do açúcar. Com o tempo, passou a significar um conjunto que incluía as matas, o canavial, a casa de engenho, onde se produzia o açúcar, a roça, onde se plantavam os alimentos, a casa grande, que era a habitação do senhor de engenho, a senzala, a moradia dos escravos, a capela, onde se realizavam batizados, missas, e a moradia dos trabalhadores livres. Obviamente que a colônia não produzia somente açúcar. Além do açúcar, eram produzidos muitos outros gêneros, como fumo, algodão, couro e carne. O fumo ou tabaco, planta conhecida dos indígenas, começou a ser cultivado a partir do século XVII, no interior da Bahia e também no litoral de Pernambuco, ao lado da cachaça, produto muito consumido, tanto no território colonial quanto no exterior.
O fumo de primeira era vendido principalmente para a Europa. Já o fumo de terceira era usado sobretudo pelos traficantes como moeda de troca para conseguir escravos na África. O algodão, um produto nativo da América, também era conhecido dos indígenas, que o utilizavam, entre outras coisas, para tecer suas redes. No Brasil colônia, o cultivo de algodão ganhou importância no século XVIII, quando a região dos atuais estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará se destacou como grande exportadora de fibras para as fábricas da Inglaterra. As drogas do sertão, nome dado a produtos amazônicos como o guaraná, o cacau, o anil, a castanha do Pará, a baunilha, a salsa, também foram importantes na economia colonial. O gado teve, desde cedo, importante papel nos engenhos coloniais, onde transportava a cana, fazia girar a moenda e servia como alimento. Os carros de boi eram usados também para transportar pessoas e artigos que circulavam pela colônia. Ou seja, a pecuária era um setor muito importante para o funcionamento da economia como um todo. É importante destacar que no Brasil colonial a falta de alimentos e o seu elevado preço causavam frequentes crises de fome que atingiam sobretudo os mais pobres. Isto incentivou pequenos lavradores a se dedicarem à produção de alimentos com destaque para a mandioca, o milho e o feijão. Por vezes, proprietários que utilizavam escravos como mão de obra também produziam alimentos destinados à venda, os quais eram vendidos no mercado interno, tanto para a população dos engenhos quanto para das cidades brasileiras. É importante destacar que as relações entre o Brasil colônia e sua metrópole, Portugal, eram reguladas pelo Pacto Colonial, também chamado de exclusivo colonial. Ou seja, na prática, o Brasil colonial só poderia vender ou comprar através de sua metrópole. Assim, Portugal lucrava principalmente com o açúcar e o algodão produzido no Brasil, e também lucrava muito com os produtos manufaturados, como tecidos e ferramentas, que o Brasil era obrigado a comprar exclusivamente de Portugal. Mas é importante destacar que, apesar da fiscalização portuguesa ao exclusivismo comercial do Brasil, havia sim um dinamismo nas relações comerciais nos principais portos do Brasil, com o Rio da Prata, no sul da América, com a Costa da Mina, Angola, Moçambique, na África, com a Índia, Goa e Macau. Pois, apesar da proibição, os colonos do Brasil comercializavam diretamente com outras regiões, furando a ideia de pacto colonial. Por outro lado, os comerciantes que forneciam escravos para o Brasil no século XVIII negociavam diretamente com traficantes e chefes locais da África. Para entender de forma mais simples, eram os comerciantes residentes no Brasil que detinham o monopólio do lucrativo tráfico negreiro, e não a sua metrópole, ou seja, Portugal. A diversidade social e étnica do Brasil tem seu início durante o processo de colonização. E para entender isso, precisamos compreender que no Brasil colonial existiam várias regiões econômicas e diversas sociedades, tendo as sociedades coloniais duas características comuns: a escravidão, presente em quase todo o território colonial, e uma hierarquia rígida. No topo estavam os senhores de terra, de gado e de escravos. Na base, os escravos que não eram donos nem de si mesmos. A sociedade colonial açucareira era relativamente complexa. Os senhores de engenho eram livres e brancos. Os que trabalhavam nos canaviais geralmente eram negros, quase sempre africanos. Mas entre os técnicos e os artesãos havia indivíduos livres, escravos, brancos, mestiços ou negros. O grupo dominante da sociedade açucareira era o dos senhores de engenho. Eram eles os donos das terras, do maquinário e até mesmo dos homens que tinham sido escravizados. Ou seja, daquilo que na época significava riqueza e prestígio. O poder do senhor de engenho também era imenso. O senhor, ou na falta dele, seu filho mais velho, tinha grande poder sobre todos os habitantes do engenho, do padre aos escravos, incluindo seus familiares e os trabalhadores livres. Ou seja, era uma sociedade essencialmente patriarcal, escravista e hierárquica. Nas proximidades dos grandes engenhos viviam também homens livres, conhecidos como lavradores de cana, assim chamados porque possuíam terras onde cultivavam cana-de-açúcar, mas dependiam do senhor
para moê-la. Em troca, pagavam com uma parte do açúcar obtido. Apesar do prestígio e poder dos senhores de engenho, as maiores fortunas do Brasil colonial estavam nas mãos dos comerciantes de escravos, de produtos europeus como tecidos e ferramentas, entre outras coisas, assim como o comércio de produtos locais, como animais e alimentos. Muitos deles usavam o dinheiro conseguido pelo comércio para se tornarem grandes senhores de terra. Outros usavam o casamento como escada, ou seja, casavam-se com as filhas de famílias senhoriais e com isso conseguiam ingressar no mundo dos senhores de engenho, os quais eram considerados a aristocracia colonial. Cabe destacar também que grande parte da população colonial era formada por africanos escravizados e seus descendentes. Do trabalho deles dependia o funcionamento da economia colonial. A lavoura, a pecuária, a coleta, a pesca, o transporte de mercadorias, entre muitas outras atividades. Os que trabalhavam carpindo, plantando, colhendo e pescando eram chamados de escravos de campo e constituíam aproximadamente 80% dos escravos dos maiores engenhos. Os que trabalhavam na fabricação de açúcar formavam 10% do total. Os domésticos, como a cozinheira, a faxineira, a arrumadeira e os artesãos, como o oleiro, o carpinteiro e o ferreiro, juntos compunham os outros 10%. O local de moradia dos escravizados chamava-se senzala, uma palavra de origem banto que quer dizer povoado ou comunidade. É muito provável que os próprios africanos que deram nome às suas moradias. As senzalas eram moradias feitas geralmente de pau a pique e cobertas de sapê. Embora eu esteja usando a palavra moradia, o termo certo é cela, calabouço, câmara de tortura, pois o comum era eles serem trancados neste lugar insalubre, com pouca ventilação, de chão batido, sem nenhuma privacidade, a não ser a escuridão da noite. Embora a principal mão de obra nos engenhos tenha sido a mão de obra escrava, também haviam trabalhadores assalariados, os quais dividiam com os escravizados o duro e demorado trabalho de produzir açúcar nos engenhos coloniais. E não podemos esquecer que entre os trabalhadores assalariados dos grandes engenhos também haviam os artesãos como carpinteiros, pedreiros, ferreiros, que recebiam por dia ou por tarefa. Entre eles, o feitor-mor e os especialistas na produção do açúcar, como mestres de açúcar, purgadores e caldeireiro, os quais recebiam os salários mais altos. E a título de curiosidade, o mestre de açúcar, que era o responsável pela qualidade do produto, geralmente era o mais bem pago do engenho. Mas, mudando de assunto, você sabia que o Brasil, ou melhor, o Nordeste do Brasil, já foi holandês? Ou no mínimo dominado pela Holanda? E no pouco tempo de que eles estiveram por aqui, muitas mudanças aconteceram. Vamos conhecer um pouco sobre a presença holandesa no Brasil colonial. No século XVII, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro por 2 vezes. Para melhor compreender o que os levou a tomar essa decisão, vamos examinar as mudanças ocorridas em Portugal, na Espanha e na região onde é hoje a Holanda. Vamos começar pela chamada União Ibérica. Para isso, vamos a Portugal, especificamente no ano de 1580, quando o rei Dom Henrique morreu sem deixar herdeiros. Então, o rei da Espanha, Filipe II, parente do rei morto, venceu a disputa pelo trono português e se tornou também rei de Portugal. O domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, durou 60 anos e ficou conhecido como União Ibérica. Na época, Filipe II, da Espanha e de Portugal, reinava também sobre a região dos Países Baixos, atualmente Bélgica e Holanda. E nessa região de maioria protestante, a Espanha tentava impor o catolicismo e, além disso, cobrava altos impostos. Os holandeses, então, se revoltaram e, depois de vários anos de luta, conseguiram se libertar da Espanha, formando assim um novo país, a Holanda. Recalcado, bravo e magoadinho por perder a guerra e seus súditos, o rei espanhol Filipe II reagiu e acabou proibindo Portugal e suas colônias de comercializarem com os holandeses.
O governo da Holanda decidiu, então, invadir o Brasil para continuar a lucrar com o açúcar brasileiro. E quase ao mesmo tempo invadiu também a África, a fim de lucrar com a venda de africanos para o Brasil. Essas invasões foram organizadas pela Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa fundada pelos holandeses em 1621, com o apoio do governo da Holanda, obviamente. Chegando a Salvador em 1624, os holandeses prenderam o governador português e conquistaram a cidade sem muita dificuldade, uma vez que a população local se retirou para o interior, de onde organizou a resistência. Uma das táticas dos luso-brasileiros foi a guerra de emboscadas. Os habitantes da Bahia saíam da mata em pequenos grupos e atacavam os holandeses de surpresa. Para auxiliar na luta contra os holandeses, o governo espanhol enviou a Salvador uma esquadra com mais de 12 mil homens. Pressionados por mar e também por terra, os holandeses se retiraram da Bahia. Mas se você acha que os holandeses desistiram fácil, se enganou feio. Em 1630, navios e canhões holandeses voltaram ao Nordeste, desta vez para invadir Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar da época. Desta vez, os holandeses conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. O então governador Matias de Albuquerque retirou-se para o interior com homens e armas e lá fundou o Arraial do Bom Jesus, que foi o principal forte de resistência luso-brasileira. Porém, com o apoio de alguns moradores da região, entre eles Domingo Fernandes Calabar, os holandeses se apoderaram da região. Raivosinho, o governador português, o tal do Matias de Albuquerque, mandou incendiar os Raivosinho, o governador português, o tal do Matias de Albuquerque, mandou incendiar os canaviais e bateu em retirada para Alagoas. Mas antes ele conseguiu prender Calabar e mandou executá-lo. Agora vou contar para vocês como foi a administração holandesa no Brasil. E certamente vou fazer vocês se perguntarem: será que não seria melhor termos sido colonizados pela Holanda ao invés de Portugal? Vamos aos fatos. Foi enviado para administrar o Brasil holandês em 1637 o conde João Maurício de Nassau, o qual adotou uma política baseada em 3 pontos. Empréstimos aos senhores de engenho luso-brasileiros para que recuperassem suas lavouras e comprassem escravos. Tolerância religiosa, a fim de evitar possíveis conflitos entre os senhores de engenho católicos e os holandeses protestantes. Melhoramentos em Recife, como calçamento de ruas, abertura de canais, construção de pontes, jardins e hospitais. Sem falar na diversidade de artistas e cientistas trazidos por Maurício de Nassau para o Brasil. Perceberam o salto qualitativo que o Brasil deu durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro? Mas, como eu sempre digo neste canal, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Absolutamente tudo tem um início, um meio e um fim. E a reação portuguesa não tardaria, pois enquanto os holandeses multiplicavam seus lucros no Brasil, os portugueses conseguiram libertar-se do domínio espanhol em 1640. O trono português foi então ocupado por Dom João IV, que no ano seguinte firmou com a Holanda um acordo de paz por 10 anos. Afinal, era o tempo que Portugal precisava para recuperar-se ao longo e extenuante domínio espanhol. Enquanto isso, visando aumentar seus lucros no Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais exigiu que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringisse o crédito dado a eles. Vendo-se pressionado pela companhia, Nassau deixou o Brasil em 1644. Eu acho que eu também deixaria, não sou bobo, imagina o bicho que ia pegar. Os novos governantes holandeses então começaram a confiscar terras e escravos dos senhores de engenho que não conseguiam saldar suas dívidas. Os senhores de engenho reagiram passando para a oposição. Em 1645 teve início a insurreição pernambucana, que ficou conhecida como a luta das tropas luso-brasileiras contra os holandeses.
As principais batalhas dessa guerra foram as batalhas dos Guararapes, uma em 1648 e a outra em 1649, ambas vencidas pelos luso-brasileiros. Animado pela vitória em Guararapes, o governo português enviou a Pernambuco uma frota de guerra. Atacados por terra e por mar, os holandeses então finalmente se retiraram em 1654. Esse episódio mostra que desde sempre na história do Brasil, os ricos e poderosos nunca tiveram bandeira, fidelidade à pátria e muito menos à nação, pois desde sempre se posicionaram e se posicionam ao lado de quem lhes é conveniente, que dá vantagem, dinheiro e lucro. Pouco importa se fosse Holanda, Portugal ou a Inglaterra no passado, se hoje são os Estados Unidos ou a China. Se os ricos e poderosos lucram, danem-se seus irmãos brasileiros mais pobres. É por isso que os poderosos odeiam que vocês estudem, pois se vocês conhecerem a história e desenvolverem um pensamento crítico, jamais aceitarão de maneira submissa e subserviente o legado e o presente excludente do Brasil, onde poucos vivem no luxo e muitos vivem no lixo. Voltando ao Brasil do século XVII e suas implicações a partir da saída dos holandeses do Brasil. Forçados a deixar o Nordeste brasileiro, os holandeses levaram para as Antilhas as técnicas de produção de açúcar. E como os holandeses possuíam uma grande frota naval e experiência comercial, em pouco tempo o açúcar antilhano passou a disputar com o açúcar brasileiro a liderança no mercado europeu. Além disso, nos anos entre 1650 e 1700, a Europa vivia uma crise econômica profunda. Com isso, a procura pelo açúcar diminuiu e seus preços caíram pela metade. Mas, mesmo assim, no Brasil, a economia canavieira manteve seu dinamismo. Os proprietários rurais continuaram acreditando no açúcar, investindo na montagem de engenhos e ampliando as terras destinadas à lavoura da cana. Mas o declínio do comércio de açúcar ainda traria mais consequências para o Brasil colônia, e especialmente para a região Nordeste. Uma guerra mudaria o panorama político e econômico desta região. Era a Guerra dos Mascates. Pois na segunda metade do século XVII, com a queda dos preços do açúcar brasileiro na Europa e o endividamento dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes de Recife, os quais eram chamados na época pejorativamente de mascates, sendo que, se por um lado estes enriqueciam, enquanto os senhores de engenho acumulavam dívidas devido ao declínio da cultura açucareira, gradativamente surge uma forte rivalidade entre os dois grupos. Pois, embora estivessem enriquecidos, esses comerciantes não tinham poder político, pois Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda, liderada pelos senhores de engenho locais. Conscientes de sua força, os comerciantes de Recife pediram ao rei de Portugal para que elevasse seu povoado à vila, pois assim teriam a sua própria Câmara Municipal. Em 1710, o rei atendeu ao pedido dos comerciantes. Muitos deles, portugueses, que se apressaram em erguer um pelourinho no centro de Recife. Inconformados, os proprietários olindenses se armaram, invadiram Recife e destruíram o pelourinho, dando início, assim, à Guerra dos Mascates, ocorrida entre 1710 e 1711. O governo português interveio em favor dos mascates, ou seja, dos recifenses, e mandou os soldados reprimirem os olindenses, enviando um novo governador, e então Recife foi confirmada logo a seguir como Vila Independente. Acho que vocês aprenderam um pouquinho sobre esse açúcar colonial, que de doce e saboroso não tinha nada. Na próxima aula, vamos falar sobre o ciclo da mineração. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau, valeu!